Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Tá. No primeiro momento vimos a concepção e o conhecimento político de Hobbes, e agora a gente vai partir para o conhecimento de John Locke, o empirismo britânico. Todo conhecimento provém da experiência, já que ele vai defender, né, que a experiência para ele é um objeto de conhecimento. Então, a partir daí, John Locke foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do imperialismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Locke ficou conhecido como fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Onde não há lei, não há liberdade. John Locke. Então, como eu falei, né, Locke, contra essa doutrina de John Locke, além disso, em 1632 a 1704, um dos mais importantes filósofos ingleses modernos, escreveu um livro chamado Ensaio acerca do Entendimento Humano, em 1690. Dentro daí, né, essa obra de Locke traz muito requisito a questão da filosofia da mente, como ele é muito requisitado também na área da psicologia, por conta que ele trata disso aí, desse cognitivo da criança, né, ao ponto que ao nascer vai se desenvolvendo com essas experiências, vai preenchendo, né, pouco a pouco, né, essa folha em branco que ele fala realmente que mais na frente vai entender. E a partir daí, ele também fundou o empirismo britânico. Na época, Locke foi muito influenciado pela ciência moderna e baseado nas observações. Então, por isso que ele traz essas experiências do empirismo. Então, a tábula rasa que o Locke fala seria realmente essa folha em branco, o momento que vai preenchendo. Por isso que o princípio dele, né, é o inatismo. Além de não provar nada, como ele mesmo fala, é completamente, né, desnecessário para a teoria do conhecimento. Por quê? Ele diz mais além, ele diz que realmente nossas almas imortais compartilham o mesmo estoque de informações, porque todos não teríamos a mesma concepção científica do mundo. Por exemplo, que ele bota bem aí, porque os europeus desenvolveram a ciência, enquanto os índios habitavam as Américas. E a partir daí não que a gente vai entender, né, essa concepção de John Locke. Então, o mesmo, né, o autor John Locke, segundo ele diz o seguinte, que as nossas faculdades, né, começam a adquirir conhecimento dentro do certo limite. Isso é verdade. Vou dar exemplo. Ao nascermos, a gente vai ter uma etapa. Essas etapas, que ele mesmo fala, John Locke, a gente vai preenchendo, né, vai preenchendo com nossas experiências, que são esses conhecimentos por etapa, para poder aumentar a nossa capacidade. Por isso que ele relata bem que a tábula rasa, que significa, né, a folha em branco. Mais além, ele dizer que o empirista, né, começa a tratar isso, essa escrita, na medida, né, que vivemos em termos, né, dessa experiência do mundo, como eu falei. Então, eu citei como exemplo nós mesmos seres humanos. Ao nascermos, a gente vai estar como uma etapa do nosso desenvolvimento. Então, são fases. Então, cada fase é importante para que a criança, né, aquele jovem, aquele adolescente, né, e aquele adulto possa realmente aumentar a sua capacidade, que é isso que ele fala sobre a tábula rasa. A partir daí, o inatismo que ele fala é uma ideologia filosófica que acredita que o conhecimento do indivíduo é uma característica inata, ou seja, nasce com ela. E a partir daí, essa teoria desse conhecimento vai desenvolvendo a partir do seu aprendizado, ou seja, suas experiências de vida ao longo do seu processo. Limite do conhecimento nas ideias. Olha bem como John Locke foi mais além, né? Ele dizia que somente as experiências, olha, veja bem como ele defende a experiência como forma de observação e de conhecimento, fornece as ideias que vai habitar nossos próprios pensamentos, ou seja, as palavras que o conhecimento tem de início externo e fora do homem. Então, para isso, ele deu duas concepções das fontes de ideias, de acordo com Locke. A sensação ou sentido externo, que são a percepção desses objetos sensíveis e particulares, né? E a reflexão ou sentido interno, que são a percepção da operação de nossa mente através dessas ideias. Dentro dessas fontes que ele dividiu, temos a subdivisão delas, que são divididas de acordo com as ideias de Locke, que são a simples e a complexa. As simples são mostradas, né, são mostradas e misturadas através dos objetos que podem ser realmente separados pelas diferenças do sentido pelas quais percebemos. Por exemplo, lápis e caneta. Então, são objetos que são separados pela questão dos sentidos. A gente sabe para que serve o lápis, para que serve a caneta.
Complexo é quando nossa mente é preenchida dessas ideias simples, né? E vai aumentando a complexidade dela. Podemos formar uma combinação, ou seja, as ideias complexas. Então, bora lá na matemática. Então, a matemática não mistura os números para chegar de realmente uma ideia mais complexa. Então, a partir daí é o que Locke diz. A gente tem de aprender as coisas simples para depois chegar nas mais complexas. A partir desse entendimento, ele diz que a boa parte desses entendimentos dessa filosofia dele está dentro desse ensaio acerca do seu entendimento humano, que é dedicado a essas ideias simples e complexas que John Locke, que é a grande obra dele. O grau de conhecimento de Locke é o seguinte: ele consiste na percepção de acordo com as duas ideias que a gente acabou de ver, né? A partir daí, percebemos que o conhecimento nada mais é que a percepção da conexão e esse acordo ou o desacordo da rejeição de quaisquer nossas ideias. Em relação a essa clareza, Locke afirma o seguinte, que a classificação do grau de conhecimentos é 3. Intuitivo, demonstrativo e sensível. Por que o intuitivo? É aquele que a mente percebe de acordo ou desacordo entre as duas ideias imediatas, sem necessidade de outra ideia. Demonstrativo. Esse do inativo é bem fácil. Sim ou não. O que tu vai dizer, sim ou não. Então, é uma questão mais direta. O demonstrativo é quando a mente necessita de ideias das subdiárias, né, que vai perceber de acordo ou desacordo entre as duas ideias, já chamada provas. Então, a prova que vai dizer que se tu vai estar de acordo ou tu vai estar de desacordo, ou seja, a investigação que vai chegar nesse objetivo. A sensível é uma questão que ele mesmo utilizou. Isso ele colocou como uma questão da concepção dele, John Locke, até porque dentro dos ensaios dele, ele fala muito a questão do intuitivo e demonstrativo. Já o sensível é quando a pessoa começa a se deparar que ele não consegue nem responder o intuitivo e nem responder o demonstrativo. Então ele coloca como sensível, que são as percepções de objetos particulares e externos através do próprio nossos sentidos, que vai realmente direcionar nosso conhecimento. A partir daí, vimos o conhecimento desse grande filósofo, né, que ele não só é comprovado na filosofia, mas também na história e na psicologia, quando ele fala sobre a filosofia da mente, que ele traz essa concepção das questões inatas, e a partir daí ele vai estudando, né, as experiências de vidas, não só dos seres humanos, mas também todo que envolve a sociedade, e dentro disso aí está diretamente ligado à observação científica, já que ele foi muito influenciado pela questão da ciência moderna. E a partir daí ele coloca que o objeto de estudo dele seria as experiências, e por isso que ele defende que o empirismo é a melhor forma dessa corrente de trazer, né, o conhecimento desse desenvolvimento do próprio homem na sociedade. Então, em paz, até a